Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso curso Vivendo a Doutrina. Hoje nós falaremos sobre o livro Liturgia e Sacramentos, escrito pelo padre Marcelo Salles, da Comunidade Católica Shalom. Bom, a você que está nos acompanhando nesse nosso itinerário, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua adesão. É uma grande alegria para nós da comunidade termos você neste caminho conosco, rumo àquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que a nossa igreja nos ensina, que nós como carisma interpretamos à luz, sempre mantendo a fidelidade ao magistério, à tradição, ao Santo Padre, aos ensinamentos da nossa igreja e repassando a você da melhor maneira possível, de forma concisa, de forma degustável, palatável, possível de alcançar o seu coração. Então permaneça conosco nesse itinerário, estamos apenas começando. Então hoje, como disse, nós falaremos sobre o tema Liturgia e Sacramentos, tá certo? Nós teremos a nossa live com um convidado. Desde já eu convido você a adquirir os livros da série Filipos que estão disponíveis na Livraria Shalom. Você pode encontrar o site aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Liturgia e Sacramentos. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco denso. Eu farei o possível para resumir a vocês esse conteúdo da melhor maneira possível. Claro, em nada querendo esgotar a riqueza desta obra e a riqueza do que nos ensina a Igreja a respeito deste tema, mas dando a você chaves de leitura para que você consiga ler este livro e conhecer este universo da liturgia e dos sacramentos da melhor maneira possível, tá certo? Vamos começar falando sobre liturgia. E para falar de liturgia é necessário nós voltarmos nas raízes, até mesmo na etimologia da palavra, voltarmos ao significado do termo liturgia. Liturgia, queridos, nada mais é do que ordem do culto. A ordem do culto, ou seja, eu tenho um culto e esse culto ele precisa de uma ordem, ele precisa de um itinerário, ele precisa de um caminho, ele precisa de uma normativa, tá joia? Quando nós pegamos então o grego clássico, nós temos o termo leitonergon, que significa serviço em favor do povo, ou até mesmo trabalho assumido livremente em favor dos outros. O que o sacerdote faz se não serviço em favor do povo quando celebra a liturgia? O que um sacerdote faz se não um trabalho assumido livremente em favor dos outros quando celebra a Eucaristia, ou então o diácono quando dispensa os sacramentos, enfim? Na Sagrada Escritura sempre se fez referência a um serviço religioso realizado pelos sacerdotes ou levitas. Então esse termo liturgia, essa compreensão da liturgia, essa formação do nosso imaginário acerca do que é liturgia sempre esteve presente até mesmo nas Sagradas Escrituras. Tema da nossa aula anterior. Caso você ainda não tenha assistido, recomendo que o faça. Tá certo? E no primeiro século da Igreja, o termo liturgia era utilizado para se referir à celebração eucarística. No documento de Daquê, que é considerado o primeiro catecismo da Igreja, nós temos referências à celebração eucarística, ou seja, à celebração da Santa Missa, como a liturgia. Mas nós vamos falar disso um pouco mais na frente, já já. Antes, se faz necessário nós falarmos um pouco sobre o culto em Israel. Como era o culto religioso, o culto litúrgico para os judeus em Israel? Ali quando Jesus veio, antes mesmo de Cristo, mas também na sua infância, na sua juventude, na sua vida adulta. Como que o povo de Israel celebrava a liturgia? Em primeiro lugar, vale a pena ressaltar que o culto religioso, a liturgia, ela tem como grande finalidade a reconciliação. A reconciliação do que, Samir? A reconciliação de Deus com o homem, do homem com Deus, a paz. Recuperar aquela aliança que nós ferimos, que nós perdemos por conta do pecado, que nós manchamos. A aliança de Deus para conosco ela é eterna e fiel, mas nós, por conta do nosso pecado, nós insistimos em romper essa aliança. A liturgia, então, ela vem religar. Religião, religare do latim, vem religar o céu e a terra. E a liturgia é um meio formal, é o meio ritualístico para que esse culto aconteça com eficácia. E em Israel nós temos alguns elementos importantes na história do povo judeu, que também são importantes para nós católicos, que são reinterpretados para nós à luz do Novo Testamento. Mas lá, voltando no culto de Israel, nós temos a Arca da Aliança,
o altar dos perfumes, onde eram queimados incensos, a mesa dos pães, o candelabro, o altar dos holocaustos, a bacia de bronze para as purificações, enfim, vários elementos que também nós podemos interpretar à luz da liturgia católica, à luz do Novo Testamento. Bom, como que funcionavam os sacrifícios no culto em Israel? Eu tinha os sacrifícios de holocausto, eu tinha os sacrifícios de comunhão, que poderiam ser os sacrifícios de louvor, os sacrifícios espontâneos e os sacrifícios votivos. E além disso, os sacrifícios expiatórios, que poderiam ser pelo pecado ou então sacrifícios de reparação. Então, sacrifícios no culto de Israel, sacrifício de holocausto, sacrifício de comunhão e sacrifício expiatório. Como é que era o tempo? Como funcionava o tempo dentro da liturgia judaica? O tempo para os judeus, o tempo no culto de Israel, a liturgia do tempo, ela está a serviço de fazer memória dos feitos de Deus e atualizar essa memória no hoje da nossa vida. Então, muitas pessoas podem achar que o povo de Israel é um povo saudosista do passado, que fica toda hora relembrando o que Deus fez lá atrás, o que importa é o agora. Veja bem, na verdade, quando o povo de Israel faz memória, ele nada mais está do que atualizando aquele mistério que Deus realizou lá atrás no hoje da vida deles. Algo que nós, católicos, também fazemos de uma maneira plena quando celebramos a Eucaristia. Nós atualizamos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. Quanto ao lugar do culto de Israel, o culto ele tinha suas facetas, suas dimensões, e como lugar nós podemos assumir a casa, a sinagoga e o templo. Cada um vai ter uma função específica e, ao mesmo tempo, finalidades, possibilidades diferentes. Com relação às festas, em Israel eu tenho as festas de ordem mosaica e as festas rabínicas. As festas mosaicas eram aquelas relacionadas à Torá e as festas rabínicas eram as festas populares, tá certo? Aqui uma breve explanação acerca de elementos importantes dentro da liturgia judaica para que nós consigamos interpretá-la à luz do Novo Testamento, à luz da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, falado do culto no Antigo Testamento, vamos falar do culto do Novo Testamento. Aqui, quando Cristo vem, quando Cristo se encarna, nosso Senhor, nosso esposo, o amado de nossas almas, passa pela sua paixão, morte e ressurreição, nós entramos numa outra perspectiva. O culto no Novo Testamento é um culto pautado na celebração da Eucaristia, a nova e eterna aliança, o esposo das nossas almas que se dá a nós sem reserva, no santo sacrifício do altar, e que é atualizado todos os dias, em vários altares espalhados pelo mundo inteiro. Aqui nós temos no Novo Testamento uma interpretação cristocêntrica da tradição judaica. Nosso Senhor, ele não veio para abolir a lei, mas para elevá-la à sua plenitude. Todas as profecias, todas as revelações do Antigo Testamento, elas se encarnam, elas se concretizam, elas se realizam no esposo, no Cristo Senhor, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que desceu do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Nele que nós cremos, e ele eleva à plenitude tudo, por meio do santo sacrifício do altar. A Santa Missa, portanto, meus irmãos, ela é o culto perfeito, ela é o sacrifício perfeito. Eu já não preciso mais dos sacrifícios dos bodes, dos animais, dos novilhos, enfim, dos touros, porque o único e verdadeiro, pleno sacrifício, ele já foi realizado de uma vez por todas na cruz e se atualiza em cada altar, todos os dias, até o fim dos tempos, pelos séculos dos séculos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1104, traz uma afirmativa muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. A liturgia cristã não se limita a recordar os acontecimentos que nos salvaram. Atualiza-os, torna-os presentes. O mistério pascal de Cristo celebra-se, não se repete. As celebrações é que se repetem, mas em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo, que atualiza
um único mistério. Esse único mistério, meus irmãos, ele já aconteceu de uma vez por todas. Ele não se repete, mas ele se atualiza no hoje da nossa vida. Quantas graças Deus não deseja derramar nos nossos corações por meio da Santa Comunhão, por meio da Santíssima Eucaristia. É Cristo presente, é Cristo de verdade, em corpo, sangue, alma e divindade que vem nos visitar, que vem habitar a miséria do nosso coração. A Eucaristia ela é o encontro do miserável com aquele que é o misericordioso, da miséria com a misericórdia. É o encontro daquele que nos ama com a nossa alma necessitada de paz. E essa Eucaristia, assim como toda a liturgia da igreja, ela possui as suas normativas, ela possui um local específico para o culto, ela possui elementos concretos que favorecem a sua celebração, enfim, que atualizam o mistério de maneira adequada. Existem normas porque nosso Deus ele é um Deus de ordem, tá certo? E com relação ao local, vamos fazer uma leitura parecida do que nós fizemos ainda há pouco no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento. Como local nós teremos duas dimensões, as pedras vivas, que são os nossos corações. Nós, como fiéis desse templo espiritual, nós precisamos acolher o esposo das nossas almas no íntimo do nosso ser. E claro, o espaço sagrado que é exterior ao homem, as paróquias, as igrejas, os nossos centros de evangelização, as nossas casas comunitárias, as nossas capelas. Todos esses locais precisam ser locais favoráveis ao culto, favoráveis à celebração eucarística, locais realmente de espaços sagrados realmente dignos para que nosso Senhor faça presença, para que nosso Senhor ali arme a sua tenda e faça morada nos nossos corações. Esses locais eles precisam ser revestidos de uma beleza, de um zelo, de um cuidado, porque nosso Senhor é digno de todo o amor do mundo, que também é manifestado através das nossas ações. Nós agora, recentemente inauguramos o ícone da Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz, depois de tempos, meses sendo escritos. E de fato, uma igreja ela se constrói com o seu povo. Caso você não conheça a Igreja do Ressuscitado, não saiba do que eu estou falando, você pode também acessar o nosso Instagram, @conshalom, nosso site, nosso portal, conshalom.org, e lá obter mais informações. Vale muito a pena. Com relação ao tempo, o tempo dentro da liturgia do Novo Testamento é diferente. Nós temos o domingo como o dia do Senhor, o dia sem fim, o 8º dia da semana, o dia em que nós fomos recriados. Nosso Senhor que começa a sua obra criadora, descansa no 7º dia, e o 8º, o dia sem fim, o domingo, aquele dia em que o ressuscitado que passou pela cruz nos mostra as suas chagas gloriosas e sopra sobre nós o Espírito Santo. O dia do Senhor, portanto, no Novo Testamento é o domingo, porque é o dia da recriação, o dia da ressurreição, da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E também, ainda nessa dimensão do tempo, nós temos o ano litúrgico. A liturgia da Igreja Católica, para favorecer a participação dos fiéis e também pegar todo o mistério de Cristo no ano, a Igreja é muito pedagógica. Ela divide em momentos, em diversas etapas da vida de Cristo que nós separamos em Advento, tempo do Natal, tempo comum, tempo da Quaresma, o Tríduo Pascal e o tempo pascal. Cada um desses tempos revela um mistério próprio, que você vai poder aprofundar também neste livro. Com relação ao tempo, nós temos muito próximo ali a questão das cores. Com certeza você já foi à missa e já viu o padre, já viu o diácono, hora de vermelho, hora de verde, hora de branco. Tudo isso é explicado nesta obra. Mas, para que você saiba quais são as cores, nós temos o branco, o vermelho, o roxo, o rosa, o verde, o preto, o dourado, o prateado e o azul. Pouco visto às vezes aqui na Igreja do Brasil, mas nós temos também o dourado, o prateado e o azul. Sobretudo para ocasiões mais solenes, tá certo? Cada uma dessas cores possui um significado, tá legal? Nada na liturgia é por acaso. Nada na liturgia é por acaso. Cada pequena coisa tem o seu lugar, tem a sua importância, tem o seu significado. Inclusive os gestos, cujo tema o autor também trata nesta obra. Nós temos vários gestos durante a celebração eucarística, durante as celebrações litúrgicas, como o momento em que nós estamos de pé,
a genuflexão, a inclinação ou vênia, a unção, a imposição das mãos, o abraço da paz, o fratiopanis, a fração do pão, vários gestos também repletos de significados, porque a nossa liturgia, a nossa igreja, ela é bela, ela é rica. Olha como é lindo conhecer a nossa liturgia, como é lindo conhecer a nossa fé, a nossa tradição, como é lindo conhecer o magistério. Quanto nós precisamos amar a liturgia da igreja, quanto nós precisamos conhecer. E que bom que a série Filipos está aqui também em nosso favor nesse sentido. Por fim, não menos importante, ainda nessa dimensão litúrgica, nós temos os objetos sagrados, né? O altar, o ambão, a cátedra, a sédia, o tabernáculo, o sacrário, os santos óleos, as imagens, como disse, né, os objetos sagrados, o cálice, a patena, enfim, tudo também repleto de significado. Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu papel, nada é por acaso. E tudo isso você pode aprofundar nesta obra e também na live com o autor. Na segunda parte do livro, o Padre Marcelo nos traz a reflexão acerca dos sacramentos da igreja, tá certo? Lembrando que a obra ela é intitulada Liturgia e Sacramentos. E é dessa maneira que ele também divide o livro. O que é a sacramentalidade litúrgica? Falemos um pouco disso. Sacramento, do latim, ou então mistério, do grego, nada mais é do que o sinal visível da graça invisível. Nós não conseguimos tocar na graça, mas ela se faz visível, concreta e tocável, atingível por meio dos sacramentos. A graça, ela se encarna, ela se materializa por meio dos sacramentos da nossa vida. O que seria de nós, meus irmãos, sem os sacramentos da igreja? Sem a igreja que detém, mas também que dispõe os sacramentos a nós, os fiéis. Bom, além disso, os sacramentos eles possuem um munus de santificar a própria igreja. Então, são dons que Deus nos deu para a nossa santificação, para a nossa conversão, para que nós alcancemos a salvação. E todo sacramento ele possui matéria e forma. Todo sacramento possui matéria e forma. O que é a matéria? É a realidade material. E a forma nada mais é do que a fórmula pronunciada pelo ministro competente. Com isso, com a junção da matéria e da forma, da realidade material com a fórmula pronunciada, eu tenho a comunicação da graça sacramental. Para que a graça sacramental seja comunicada ao fiel, eu preciso da matéria e da forma. E quais são os sacramentos, meu irmão? Quais são os sacramentos, Samir? O Padre Marcelo faz uma divisão, que na verdade é uma divisão que a igreja já nos apresenta e muito bem também dividida no livro, que é sacramentos de iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de serviço. Os 7 sacramentos da igreja estão divididos nesses 3 grupos: sacramentos de iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de serviço. Como sacramentos da iniciação cristã, nós temos o batismo, a Eucaristia, que comumente aqui no Brasil nós dizemos a primeira Eucaristia, e a confirmação, a crisma, tá bom? Esses são os 3 sacramentos de iniciação cristã. Sacramentos de cura, eu tenho a penitência, que é a confissão, e a unção dos enfermos, tá certo? E por fim, não menos importante, os sacramentos de serviço. Os sacramentos que serão ministrados sobre nós para que nós possamos servir, para que nós evangelizemos, para que nós façamos da nossa vida um dom, uma oferta agradável a Deus. O estado de vida é sempre missão. E nessa dinâmica nós temos aqui o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. O sacramento da ordem que passa por graus, né, a depender da vocação daquela pessoa, que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado. E o sacramento do matrimônio, ali onde os 2 noivos, né, o homem e a mulher, se unem em uma só carne, até que a morte os separe. Então, meus irmãos, essa foi a aula de hoje. Eu acredito que seja um conteúdo realmente bastante denso, mas eu imagino que eu consiga ter abordado os principais elementos levantados pelo padre neste livro. Recomendo fortemente que você o leia. É um livro muito bom, é um livro bem didático, bem tranquilo, bem acessível. Tenho certeza que você vai aproveitar muito. Não somente esse, como todos os outros livros da série Filipos, que estão em promoção no nosso site, Livraria Shalom, tá certo? Entre no nosso grupo do WhatsApp, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa aula com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares e sigamos juntos nos nossos estudos do curso Vivendo a Doutrina.
Deus abençoe. Shalom.